Oi, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas de volta ao curso de Elementos de Álgebra. A gente começou a conversar sobre estruturas algébricas abstratas, e nessa aula eu quero dar um exemplo para vocês, bem concreto, de como que o processo de generalização em álgebra, de você estudar uma estrutura abstrata para conseguir exemplos, e fatos mais gerais, pode ser bastante útil em situações práticas, tá? Então eu quero convidar vocês a fazer uma coisa bem bacana. Eu quero convidar vocês a somar, a gente vai aprender a somar e fazer produto de conjuntos. Vamos fazer isso? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre estruturas algébricas abstratas do ponto de vista de exemplos, A gente viu exemplos de estruturas chamadas grupos. Estes exemplos foram os números inteiros com a soma e as matrizes quadradas inversíveis com o produto usual de matrizes, e também as funções inversíveis de um conjunto não vazio nele mesmo, com a operação de composição de funções. Esses foram exemplos de grupos que a gente viu. E aí a gente viu também exemplos de uma estrutura abstrata chamada anel, que foram os números reais com a soma e o produto, bem como o conjunto de todas as matrizes reais quadradas com a soma e o produto usuais de matrizes, tá bom? Agora, a gente vai introduzir um processo chamado aritmética modular, que vai dar um exemplo de como usar a ideia de estrutura algébrica abstrata para construir um objeto um pouco mais inusitado do que esses que a gente já encontrou na aula passada, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar pegando um número natural não nulo, que é este n aqui, Então, 2, 3, 4, tá? 1 não vai ter graça, mas a partir do 2 já vai ficar bacana. E aí a gente vai utilizar este número n para colocar no conjunto de números inteiros uma noção de equivalência. Então a gente vai falar que dois números inteiros, a e b, são equivalentes com relação a este número n escolhido, Nós vamos dizer que estes números, num certo sentido, vão ser declarados como sendo iguais, mas como a gente não vai ser estranho usar a palavra igual, vamos usar a palavra equivalentes, quando eles deixam o mesmo resto na divisão por aquele número n, tá? Então, para denotar que um número inteiro é equivalente a outro neste sentido, a gente escreve esta expressão que está dizendo A côngruo a B módulo n, ou A equivalente a B módulo n. Este símbolo de igualdade, que tem mais um tracinho horizontal acima do símbolo de igualdade, é este símbolo que denota a congruência ou a equivalência módulo n, tá bom? Então, vamos ver um exemplo de equivalência módulo n, começando no caso mais simples, que é o caso n igual a 2. Então, pensa bem, a gente está dizendo que dois números inteiros são equivalentes quando eles deixam o mesmo resto na divisão por 2. Acontece que um número inteiro dividido por 2 só pode deixar dois tipos de resto. Ou ele deixa resto 0, porque ele é par, ou ele deixa resto 1, porque ele é ímpar, tudo bem? Então, todos os números pares são equivalentes entre si, módulo 2, e todos os números ímpares são equivalentes entre si, módulo 2. Essa lista que contém os números menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6 e assim por diante, é a lista de números pares, equivalentes entre si, módulo 2, e a lista abaixo, que contém os números menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, é a lista dos números ímpares, que são equivalentes entre si, módulo 2. A observação importante aqui, por enquanto, é que todos os números inteiros estão nessa lista, mas alguns estão na parte de cima da lista, que é feita de números pares, e outros estão na parte de baixo da lista, que é feita de números ímpares. Mas os números inteiros estão particionados em duas listas diferentes, disjuntas entre si de números. Nenhum número da lista de cima está na lista de baixo e vice-versa. Muito bem. Vamos dar, então, um nome para essas listas. Vamos pegar a lista de todos os números pares e chamar o conjunto de todos os números pares de 0 barra. 0 com uma barra em cima. Isso é um nome que eu estou dando para o conjunto dos números pares. Vamos pegar o conjunto dos números ímpares e chamar de 1 barra. Esse é o nome que eu estou dando para o conjunto de todos os números. Em vez de chamar de A e B, eu estou chamando de 0 barra e 1 barra.
Mas agora note uma coisa muito interessante. Se eu pegar qualquer número par e somar com outro número par, eu vou ganhar um número par. Ou seja, a soma de qualquer elemento do conjunto 0 barra com qualquer outro elemento do conjunto 0 barra é um elemento do conjunto 0 barra. Eu denoto isso assim, 0 barra mais 0 barra é igual a 0 barra. Essa notação quer dizer que o que significa essa expressão? A soma de dois conjuntos é igual a um conjunto. Nada muito exótico. Significa que qualquer elemento desse conjunto somado com qualquer outro elemento desse conjunto dá um elemento desse conjunto. É isso que eu estou denotando assim. A mesma coisa vai acontecer quando eu envolvo o 1 barra. Por quê? Porque se eu somar um elemento do conjunto 0 barra com um elemento do conjunto 1 barra, vai dar um elemento do conjunto 1 barra, né? Soma de um elemento par com um elemento ímpar é ímpar, então eu denoto isso escrevendo 0 barra mais 1 barra em qualquer ordem igual a 1 barra. E, finalmente, 1 barra mais 1 barra é 0 barra. Por quê? Porque se eu pegar dois números ímpares e somar, eu vou ganhar um número par. Tudo bem? Posso fazer a mesma coisa, pessoal, com a multiplicação. Produto de números pares é par, eu denoto isso como 0 barra vezes 0 barra igual a 0 barra. Produto de número par com ímpar é par, eu denoto isso como 0 barra vezes 1 barra igual a 0 barra, que é a mesma coisa que fazer na outra ordem. E produto de dois números ímpares é um número ímpar, né? Se você fizer, sei lá, 7 vezes 5, 35, produto de dois números ímpares é um número ímpar, e em geral, não só nesse exemplo, isso vale, é uma coisa que vocês conseguem verificar. Então, eu denoto isso como 1 barra vezes 1 barra igual a 1 barra. Vamos fazer isso com um caso um pouquinho mais complicado? Vamos tomar agora n igual a 3. Então, vamos estudar o conjunto dos números inteiros módulo 3. Vamos declarar dois números equivalentes como sendo equivalentes quando eles deixam o mesmo resto na divisão por 3. Quais que são os restos possíveis na divisão por 3? 0, 1 ou 2. Então, eu escrevi numa lista os que deixam resto 0, é a lista que contém menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6 e assim por diante. Escrevi na segunda lista os que deixam resto 1, menos 8, menos 5, menos 2, 1, 4, 7. E na última lista, eu escrevi os números inteiros que, divididos por 3, deixam resto 2. Menos 7, menos 4, menos 1, 2 e assim por diante. De novo, todos os números inteiros estão aqui. Tá vendo? Olha, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Todos os números inteiros estão aqui. Essas três listas, né, qualquer número inteiro vai estar em uma dessas três listas, e essas três listas são 2 a 2 disjuntas. Cada um destes conjuntos de números classificados pelo resto que eles deixam na divisão por 3, quaisquer dois desses conjuntos não tem nenhum elemento em comum. Né? O conjunto 0 barra, que contém os múltiplos de 3, o conjunto 1 barra, que contém os números que divididos por 3 deixam resto 1, né? Os múltiplos de 3 mais 1, e o conjunto 2 barra, que contém os números que dividido por 3 deixam resto 2, são disjuntos. A interseção de 0 barra com 1 barra é vazia, de 1 barra com 2 barra é vazia e assim por diante. E, além disso, eu posso fazer aquela soma. Como é que eu faço a soma aqui? Para somar, digamos, 1 barra com 2 barra, eu pego qualquer elemento do conjunto 1 barra, de novo eu pego qualquer elemento do conjunto 1 barra e somo com qualquer elemento do conjunto 2 barra. O que vai acontecer quando eu somo um elemento do conjunto 1 barra com um elemento do conjunto 2 barra? Eu vou achar um elemento do conjunto 0 barra. Pode ver. Se eu fizer 1 mais 2, por exemplo, dá 3. Isso está dizendo que se eu somar um inteiro que deixa resto 1 na divisão por 3 com um inteiro que deixa resto 2 na divisão por 3, eu vou ganhar um inteiro que deixa resto 0 na divisão por 3. Apareceu uma operação aritmética inusitada, que é uma soma destes conjuntos, denotados 0 barra, 1 barra e 2 barra, e que a gente consegue calcular simplesmente escolhendo qualquer elemento do conjunto para fazer a soma. Então, vamos só ver mais um exemplo. Como que eu faço 2 barra mais 2 barra? Eu pego qualquer número do conjunto 2 barra, por exemplo, o número 2,
somo com qualquer outro elemento do conjunto 2 barra, por exemplo, o próprio 2, então eu faço 2 mais 2, 4, e agora eu olho o resto que este número 4 deixa na divisão por 3. Eu olho em qual dos conjuntos chamados 0, 1 e 2 barra vive o 1, vive o 4, que é a soma de 2 mais 2. Ele vive aqui, ó, no 1 barra, porque 4 deixa resto 1 na divisão por 3. Então, 2 barra mais 2 barra é 1 barra. Vamos tentar fazer o produto, pessoal? Pelo menos alguns casos, eu listei todos aqui para vocês. Vamos ver se a gente aprendeu a fazer o produto. Vamos tentar fazer os mais legais, por exemplo. Vamos fazer 2 vezes 2, ou melhor, 2 barra vezes 2 barra. Para fazer 2 barra vezes 2 barra, você pega qualquer elemento do conjunto 2 barra, vamos pegar o próprio 2, vamos acostumar, aliás, a sempre pegar este, porque a conta fica mais simples, né? Pego qualquer outro elemento do conjunto 2 barra, próprio 2, faço o produto deles, deu 4. Agora eu olho qual que é o resto da divisão de 4 por 3, ou seja, 4 é côngruo, é equivalente a qual número módulo 3? 4 é equivalente a 1 módulo 3, porque o resto da divisão de 4 por 3 é 1. É por isso que o 4 está no conjunto 1 barra. Então, 2 barra vezes 2 barra é igual a 1 barra. Então, a gente tem um conjunto feito de 3 conjuntos, o conjunto que contém o elemento 0 barra, o elemento 1 barra e o elemento 2 barra, e nesse conjunto a gente tem uma soma e um produto. E essa soma e este produto são bem definidos mesmo quando os objetos que a gente está somando e multiplicando são conjuntos, são objetos bem mais complicados, tudo bem? E aí, olha que legal, pessoal. Esta soma que a gente introduziu é associativa, é comutativa e tem identidade aditiva e inversos aditivos. Pode ver. Vamos ver que ela tem identidade aditiva. Quem que é a identidade aditiva? É o 0 barra. Qualquer cara que você soma com 0 barra, dá ele mesmo. 1 barra mais 0 barra dá 1 barra. 2 barra mais 0 barra dá 2 barra. Tudo bem? Então, o 0 barra faz o papel da identidade aditiva. E, além disso, para todo número existe, entre aspas, menos ele. Existe o cara que é o inverso aditivo dele. Então, quem que é o número que eu somo com 0 e dá 0? É o próprio 0, né? O 0 barra. Quem que é o número que eu somo com 1 barra e dá 0 barra, na aritmética modular módulo 3? É o 2 barra. Então, o inverso aditivo do 1 barra é o 2 barra. Ó, 1 barra mais 2 barra, que é a mesma coisa que 2 barra mais 1 barra, é o 0 barra. Tudo bem? E o inverso aditivo, então 1 barra é o inverso aditivo do 2 barra e o 2 barra é o inverso aditivo do 1 barra. Tá bom? Então, essa operação, por mais diferente que ela possa parecer, né? A gente fazendo soma de classes de equivalência de números módulo 3 ou daqueles conjuntos chamados 0 barra, 1 barra e 2 barra, ainda assim essa soma se comporta de um jeito bem comum para a gente, bem conhecido para a gente. Ela é uma soma associativa, como a soma de números inteiros, ela é uma soma comutativa, como a soma de números inteiros, ela tem uma identidade aditiva e ela tem inversos aditivos. Então, estes números têm, né, cada número desse tem o seu menos ele. E este produto também tem propriedades bem conhecidas e bem usuais para um produto. Ele é um produto associativo, é um produto comutativo e ele tem uma identidade, que é o 1 barra. Qualquer desses números que você multiplicar por 1 barra vai dar ele mesmo, né? Então, por exemplo, 1 barra vezes 0 barra dá 0 barra, 1 barra vezes 2 barra dá 2 barra, 1 barra vezes 1 barra dá 1 barra. Tudo bem? Então, esse produto é associativo, comutativo e tem identidade. E aqui, neste caso da aritmética modular módulo 3, ainda tem mais uma coisa bem bacana. Todo número diferente do 0 barra, ou seja, todo número diferente do elemento neutro da adição, da identidade aditiva, tem inverso multiplicativo. Quem que é o inverso multiplicativo do 2 barra? É ele mesmo, porque 2 barra vezes 2 barra dá 1 barra, que é a identidade da multiplicação. É como se eu estivesse falando que 2 vezes 2 dá 1, ou seja,
o inverso multiplicativo do 2 é ele mesmo. Né? Então, o 2 tem inverso multiplicativo, o 1 também tem. 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 barra vezes 1 barra dá 1 barra. Então, o 1 barra é o inverso multiplicativo do 1 barra. Então, viram que mesmo com essa operação tão complicada, as propriedades são usuais, são as que a gente já encontra normalmente em conjuntos numéricos. Aí tem uma pergunta que é a seguinte, será que sempre que eu fizer aritmética modular módulo n, para todo n, vai ter inverso multiplicativo de elementos não nulos? Então, eu vou deixar para vocês essa pergunta, a gente também vai respondê-la um pouco mais para frente, mas só para vocês testarem, então a minha sugestão para responder essa pergunta é vocês escreverem aritmética modular módulo 4, que é o próximo caso. Então, divide os números, particiona os números inteiros pelo resto que eles deixam na divisão pelo número 4, tudo bem? E aí vocês façam o produto destes elementos, nestes conjuntos que apareceram na aritmética módulo 4, para construir essa tabela de multiplicação e ver se todo elemento em números inteiros módulo 4 tem inverso, todo não nulo tem inverso multiplicativo, tá bom? Pessoal, por mais estranho que isso possa parecer à primeira vista, na verdade, a aritmética modular é uma coisa comum na vida da gente. Por exemplo, a aritmética módulo 12 nada mais é do que a aritmética que você usa para calcular horas em um relógio que mostra horas de 12 em 12, né? Então, por exemplo, se o relógio está marcando 9 horas e você quer saber que horas vão ser daqui a 4 horas, você está fazendo soma módulo 12, nem mais nem menos. Por quê? Porque você está somando 9 com 4, que dá 13, e aí você está olhando o resto que a divisão de 13 o resto que o número 13 deixa na divisão por 12. 13 deixa resto 1 na divisão por 12. Então, essa conta que está sendo feita aqui é simplesmente o 9 barra mais 4 barra na aritmética módulo 12. Por quê? Porque o fato que 9 mais 4 é 13 e 13 é equivalente a 1 módulo 12, né? Ou seja, 13 menos 1 deixa resto 0 na divisão por 12, é a mesma coisa que escrever que 9 barra mais 4 barra é igual a 1 barra na aritmética módulo 12. Nem mais e nem menos, é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, a gente já usa, pelo menos a soma, né, da aritmética modular, a gente já está acostumado a usar nas horas, né, de um relógio. Em geral, se você não pegar um número n específico, a gente pegou 2 ou 3 nos nossos exemplos, mas para um número n qualquer, o que vai acontecer é que vai aparecer de 0 barra até n menos 1 barra, né, os possíveis restos que um número deixa quando dividido por n são n menos 1 restos possíveis, né? Então, um número dividido por 3 tem 3 restos possíveis, 0, 1, 2. O número dividido por 4 tem... me desculpa, né? Eu troquei. Se você divide por 2, tem 2 restos possíveis, 0, 1. Se você divide por 3, tem 3 restos possíveis, 0, 1, 2. E assim por diante. Então, se você divide por n, tem n restos possíveis, que são 0, 1, 2 até o n menos 1. Tá joia? E nesse conjunto, essa operação de soma vai sempre funcionar para somar dois elementos A barra e B barra, né, neste conjunto, duas entradas dessa aqui. Você simplesmente pega o número sem a barra, soma, né? Então, quando você quer somar o A barra com o B barra, você imagina que você tirou essa barra de cima do A, tirou essa barra de cima do B, somou de jeito usual, e aí você viu a qual número este cara é equivalente módulo n. E esse é o resultado da sua soma, tá bom? A mesma coisa para o produto. Com a soma, este conjunto de conjuntos dessas classes de equivalência, é um grupo comutativo ou abeliano finito, que se chama grupo cíclico, e com a soma e o produto, ele é um anel comutativo. São ambas estruturas que a gente vai estudar com mais detalhes no futuro. E o que é legal aqui é que essa estrutura algébrica abstrata, ela é um dos ingredientes fundamentais em algoritmos de criptografia moderna. Então, quando você está lá comunicando com o seu banco via o celular, né, ou conectando com a internet, fazendo conexões seguras via internet,
você está, em geral, usando soma e produto modular sem saber, né? Eles estão envolvidos aí em vários algoritmos de criptografia moderna. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê novamente em breve. Um abraço.